Olá pessoal, esse é o Jornal Últimas Notícias, edição de terça-feira, hoje dia 17 de outubro. E os destaques que preparamos para a edição de hoje são: mobilidade urbana, um problema eterno em Bento Gonçalves. Destaques da retomada do Campeonato Brasileiro. Relatório da Comissão Parlamentar do dia 8 de janeiro será entregue hoje. Acontecerá em Bento Gonçalves o primeiro seminário da Serra Gaúcha de enfrentamento à violência contra a mulher. E amanhã terá baile na Via Delvino, no centro da cidade, com DJ Feijão. Estes são alguns assuntos que iremos abordar hoje no Jornal Últimas Notícias. A apresentação de Ednei Paine, aqui da capital brasileira do vinho, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, Brasil. Iniciamos o Jornal Últimas Notícias com aquele bloco bem polêmico, né? Entendendo a política. E hoje vamos abordar que a leitura do relatório final da Comissão Mista Parlamentar de Inquérito, a CPMI, lá dos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro, está marcada para ser lida hoje. A relatora do processo, a senadora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, vai apresentar a conclusão das investigações feitas pelo colegiado. Também devem ser lidos os votos apresentados em separado por parlamentares da oposição. No total, a comissão colheu 20 depoimentos, entre eles de George Washington e Wellington Macedo. Eles foram condenados por planejar aquela explosão no caminhão-tanque no aeroporto de Brasília, que não aconteceu, né? Mas, foi um problema sério, né? E aconteceu lá no final de 2022. Lembrando que esse acontecimento aí não tem relação direta aos atos de vandalismo do dia 8 de janeiro. E também foi ouvido o empresário Argino Bedin, conhecido lá no Mato Grosso como o pai da soja, acusado de financiar os atos. A comissão ouviu também o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, ex-presidente, o coronel Mauro César Cid, e o coronel Jean Lawand, que apareceram com trocas de mensagens telefônicas defendendo a intervenção militar após as eleições do dia do ano, né, de 2022, que também não tem nada a ver com o vandalismo do dia 8 de janeiro. São coisas separadas, tá? Bom, também foram ouvidos o sargento do Exército Luiz Marcos dos Reis, que negou as acusações sobre fraudes no cartão de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. E ele negou também a participação nos atos do dia 8 de janeiro e de irregularidades em movimentações financeiras consideradas atípicas para ele, né? Segundo Elisiane, né, entre janeiro de 2021 e fevereiro de 2022, o militar movimentou mais de 3 milhões de reais em sua conta. Isso sim tem que ser investigado, mas eu acho que não é o caso, né? Que também não tem relação aos golpistas, pelo menos em primeira vista, né? O ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, Anderson Torres, também foi ouvido na comissão de investigadores da polícia. E eles encontraram em sua casa um documento chamado Minuta do Golpe, que previa a decretação do estado de sítio pelo Tribunal Superior Eleitoral, com a prisão do ministro da Corte, Alexandre de Moraes. Bom, e em relação a isso, eles queriam novas eleições, né? Caso o Bolsonaro perdesse a eleição presidencial como perdeu. E também não tem relação direta essa minuta que acharam aos atos do dia 8 de janeiro. Bom,
A CPMI ouviu ainda o hacker, que é o Walter Delgatti Neto. Ele afirmou aos parlamentares a ter invadido o sistema judiciário brasileiro a pedido da deputada Carla Zambelli, do PL de São Paulo. Ela nega as acusações. Delgatti afirmou ainda que, a pedido de Bolsonaro, orientou os militares das Forças Armadas na elaboração do relatório sobre as urnas eletrônicas apresentadas aí em 2022. Esse Delgatti foi o cara que conseguiu invadir aí as urnas eletrônicas, né? Que coisa, né? E também não tem relação aos atos, diretamente aos atos do dia 8 de janeiro. Acho que ele não estava lá. Mas foi investigado também. A CPMI cancelou o depoimento, olha, o melhor depoimento do caso era do subtenente Beroaldo José Freitas Júnior, do Batalhão de Policiamento de Choque da Polícia Militar do Distrito Federal. Era esse que eles deveriam ouvir, né? O cancelamento, então, ocorreu após o presidente da comissão, o deputado Arthur Maia, do União da Bahia, do Partido União lá da Bahia, ele ter desmarcado sem apresentar justificativa, né? O depoimento de Braga Neto, previsto para o mesmo dia. Braga Neto foi ministro da Casa Civil e da Defesa aí do governo de Jair Bolsonaro, sendo candidato a vice-presidente também na chapa de Bolsonaro nas eleições de 2022. Bom, na sequência, o colegiado encerrou a fase de depoimentos. E para resumir, a investigação dos atos do dia 8 de janeiro teve muito desvio de finalidades nessas pesquisas aí, nesses depoimentos que eles tomaram. Se era para eles investigar o caso das invasões dos três poderes, eu acho que houve uma finalidade diferenciada, né? Os depoimentos passaram bem longe do que a gente, que é contribuinte, estava esperando. Vamos aguardar então o resultado e vamos divulgar aqui, porque ladrão tem que ser preso 100%, né? Tomara que tudo isso não vire em pizza, como é de costume em uma comissão parlamentar que é a favor da causa. Lembra da comissão parlamentar do Covid? A gente esperava que eles investigassem o dinheiro que eles tivessem ganho, né? Os estados, os municípios, e na realidade foi um desvio de causa também, né? Bom, não vamos falar antes de nós ouvirmos e vermos os resultados. É como deixar os lobos cuidando da segurança dos cordeirinhos, né? A fonte dessa notícia foi Agência Brasil. Bom, esse foi o bloco político, agora vamos passar para o bloco esportivo. O bloco esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Na tarde de ontem, Renato Portaluppi botou em campo um time que pretende usar amanhã às 19 horas na Arena, contra o Atlético, na retomada do Campeonato Brasileiro. Além dos problemas de meio campo, Renato deve ter problemas também no ataque, né? João Pedro Galvão teve uma lesão muscular que o Grêmio até agora não divulgou que grau é essa lesão, pelo menos até o fechamento desta edição. E ele desfalcará a equipe por no mínimo 2 jogos. Aí ronda as dúvidas para a cabecinha do Renato resolver. Quem será o companheiro de Luizito Soares? Será Galdino, Bessosi ou Ferreirinha? Ferreirinha foi titular no Grenal, aí não foi tão bem, no quesito companheirismo, né? Pois ele tem jogadas e dribles individuais, né? Ele não tem objetividade de alçar a bola para Soares. Até passa alguma, mas ele procura finalizar. E é o que precisa ser feito, servir de garçom para o uruguaio. Ele deve fazer gols. O Soares foi contratado para isso, né? Mas tem que chegar a bola para ele.
No meio-campo também tem que ter atenção, pois Vila Sante está defendendo a sua seleção, Felipe Carbarro está com dores no pubis e Ronald está na seleção brasileira e vai disputar o PAN. É na seleção que vai disputar o PAN. Então, estes estão fora do grupo. Tudo culmina para o técnico pegar alguns reforços da base, será? Para suprir essa necessidade de meias. Mas amanhã teremos a relação e projetaremos uma equipe que entrará em campo, tá? Do lado colorado, amanhã a equipe vai a Salvador enfrentar o Bahia às 21h30, com algumas dúvidas, tá? Do lado direito defensivo do Internacional, o Kudê está entre Malho e Bustos. E no meio-campo, olha, Malho e Bustos, acho que Malho vai jogar, né? Mas Bustos vai ficar aí na espreita. No meio-campo, sim. No meio-campo ele tinha o Johnny, mas o Johnny foi para a seleção americana, né? Será Rômulo ou Gabriel que ele vai usar ali? Gabriel ainda não mostrou o futebol que vinha mostrando antes da lesão. Então, o Kudê provavelmente vai escalar o Rômulo, sim. E deixar o Gabriel de sobreaviso também. Vai que aconteça alguma coisa com o Rômulo, tem o Gabriel. Os colorados estão de olho, um olho na Bahia e outro olho em Montevidéu. É de onde vem as informações aí que o goleiro colorado, né, o Sérgio Rocher, pois ele falou ontem na imprensa sobre as dores que vem enfrentando na fissura da costela. Meu chapéu, isso dói pra caramba, ainda mais pra um goleiro, né? Ele vai estar para o jogo de hoje. Será que ele vai estar bem? Será que ele vai entrar aí contra o Brasil? Será que não? Vamos ver tudo. Os colorados estão na expectativa, né? Pois contra a Colômbia ele não atuou. Mas além do problema da costela, ele também apresentou um problema gastrointestinal. Então a situação do goleiro do Inter está meio embaçada. Na frente aí o substituto de Ener Valencia será Luca ou Luiz Adriano? A primeira opção de Eduardo Kudê em outros confrontos foi Luca. Sempre foi Luca. Mas agora também Pedro Henrique deve estar à disposição do técnico. Mesmo nos últimos dias aí ele teve um problema gástrico aí, mas amanhã ele deve estar bom e deve ter resolvido esse problema, né? Bom, vamos ver o que vai acontecer. Amanhã nós voltaremos com a provável escalação da dupla Grenal. Esse é o Bloco Esportivo, pessoal, e o Bloco Esportivo tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilhas, corridas, pilates, yoga, academias, paddle pro, beach tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas: Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santois, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness fica na Rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping La América. Pessoal, a Natal Fitness fica aí bem ao ladinho do Shopping La América. Bem fácil de achar. O trânsito em Bento Gonçalves fica cada vez mais complicado. A mobilidade urbana tem que ter uma atenção especial nesse quesito. Em horários de pico, não se destoa de grandes metrópoles. Muito engarrafamento, principalmente em dias chuvosos. E os motoristas aqui em Bento são extremamente despreparados. Isso acho que você já notou, né? Com aquela mania de querer tirar sempre vantagem. Ou seja, quando precisa deixar o seu filho na escola, para facilitar, ele usa uma fila dupla, né? Quem tá atrás, não tem nada a ver, né? Dezenas de veículos que vinham atrás dele parado. E também é corriqueiro aquela paradinha em frente à farmácia, para apenas a compra de alguns medicamentos. São situações de extrema falta de respeito com o restante dos motoristas.
e também tem seus afazeres. Todo mundo tem os seus afazeres. Bom, somado a algumas situações que são as sinaleiras ou semáforos, depende a parte do Brasil que você está, que não são sincronizadas com o fluxo de automóveis. Tem que ser sincronizada, né? Lembrando que há quase 2 anos atrás, o ex-secretário de Mobilidade Urbana anunciou aos 4 ventos aqui em Bento que iria simplificar o sistema de sinaleiras. Iria botar sinaleiras inteligentes, que iria coordenar o fluxo de veículos conforme a demanda. Isso iria desafogar pelo menos um pouco o movimento em locais mais complicados. As sinaleiras seriam como aquelas que foram postas ali no bairro Borgo, no entroncamento da Gruta. E até agora, pelo que eu sei, não foi divulgada nada a respeito desse assunto. Já fazem 2 anos que o ex-secretário disse que ia implementar, né? E até agora não foi, pelo menos divulgado pela imprensa, não foi. Uma questão que ficou pelo caminho. E há meses atrás também foi anunciado aí uma rótula que iria desafogar o trânsito próximo ao Silo da Isabela, ou da M. Dias Branco agora, né? Não é mais Isabela. Que muito nós comentamos aqui sobre esse trevo, né? Pois ele vai ajudar muito no fluxo daquele local. Anunciamos muito por aqui que os motoristas teriam que acessar esse trajeto, usarem rotas alternativas na realidade. Mas até agora, o que podemos perceber é que as obras na via não começaram. Sim, aonde existia uma loja de materiais de construção aí ao lado, existem máquinas trabalhando. Eu não sei se encaixaria nessa obra, mas na via mesmo, não há indícios do começo dessa obra. Essa era uma obra que beneficiaria muito essa parte da cidade. No mínimo 4 bairros teriam seu trânsito desafogado, pois tem uma sinaleira no local. E as sinaleiras causam um transtorno enorme, principalmente em horários de pico, filas enormes. Uma modernização no fluxo aí, melhorias, teriam que ser feitas logo, porque se entra uma rótula em ação aí, eu acho que o fluxo vai melhorar e muito, tá? Mas tem que ser feito logo. Não adianta esperar o ano eleitoral. Fica coisa até feia, né? Vamos a um pequeno comercial da Harmony e daqui a pouquinho nós voltamos. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações, o som na medida do seu bom gosto. É isso aí, pessoal. Esses são os patrocinadores do Jornal Últimas Notícias. É a Harmony Sonorizações para você que precisa de uma sonorização eficiente para a sua festa. A Harmony Sonorizações está aí para ajudar você nesse quesito. E Natal Fitness, precisando de acessórios esportivos, pode contar com a Natal Fitness. Bom, voltando ao jornal, a Prefeitura de Bento Gonçalves, através da Secretaria de Esportes e Desenvolvimento Social, Centro Revivi, Coordenadoria da Mulher, Tribunal da Justiça do Rio Grande do Sul e Ouvidoria da Mulher, promovem o primeiro seminário da Serra Gaúcha de enfrentamento à violência contra a mulher. Olha aí, muito interessante. Ele acontecerá nos dias 26 e 27 de outubro, na Fundação Casa das Artes. Lá serão debatidos temas relevantes ao assunto e terá a presença de várias autoridades, dentre elas o prefeito de Bento Gonçalves, Diogo Siqueira,
o deputado estadual Guilherme Pazin, Marejane Paese, que é presidente do SIC de Bento Gonçalves, e muito mais pessoas, delegados, juízes, capitães, muitas outras autoridades de extrema importância ao debate. As inscrições são gratuitas e maiores informações poderão ser adquiridas pelo site. Anota aí, bentogonçalves.atende.net/cidadão. Bem fácil, né? bentogonçalves.atende.net/cidadão. Ou entre em contato com a Fundação Casa das Artes, que lá eles lhe encaminharão direitinho, né? O código de área é o 54 3771 4224. Vamos passar para a imagem de fundo do jornal de hoje. Ela se refere à programação de amanhã na Via Delvino. Baile de integração dos grupos de convivência da terceira idade. A programação integra o Dia Mundial do Idoso, que foi aí o dia 1º de outubro. A atividade tem início às 14 horas e a realização é da Secretaria de Esportes e Desenvolvimento Social, Secretaria de Cultura e Sesc de Bento Gonçalves. As promotoras do evento são Cristina Razera, do Sesc, e da Prefeitura, Andréa Carla Antonini. A animação vai ficar por conta do DJ Feijão. Então, todos convidados para esse baile ao ar livre. Isso se o tempo estiver bom, senão a gente volta aí e dá mais informações. Esse foi o Jornal Últimas Notícias de hoje. Aguardamos vocês na próxima edição. Grande abraço e até lá. Tchau!